Olá, boa tarde. Que bom te encontrar aqui nessa nossa live de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre a inflamação e como você pode desinflamar o teu corpo. Como é que a gente vai fazer, né? Meu nome é Daniela Lugarinho, eu sou médica, eu atuo hoje com medicina chinesa, medicina integrativa, acupuntura no tratamento de mulheres com infertilidade e que estão vivendo os sintomas da perimenopausa. Nessa live, a gente vai falar de uma maneira geral da inflamação crônica, da inflamação aguda, qual a diferença, qual a importância, como você vai identificar se o teu corpo está inflamado, quais são os alimentos mais inflamatórios, quais são os anti-inflamatórios, o que a gente vai pensar sobre isso numa visão ocidental e oriental. No final da live, eu vou falar também sobre o programa Cuidar Fertilidade, que vai ter início em 5 de maio, quando a gente vou acompanhar um grupo com poucas mulheres por 4 semanas. Nesse grupo, a gente vai ter um encontro por semana, onde eu vou te apresentar tudo que a medicina ocidental e oriental tem para te ajudar nesse processo de melhorar a sua fertilidade. E a gente vai ficar juntas num grupo no WhatsApp para tirar as suas dúvidas, trazer conhecimento e interagir com as outras participantes. Então, vamos falar um pouquinho aqui da inflamação. Me conta aqui se o áudio está legal, se você está me vendo bem, se está tudo funcionando. O que a gente tem, né? A inflamação, ela não é de todo ruim. Ela é importante para o nosso corpo. Em que momento que ela é importante? Ela é importante quando a gente precisa de uma inflamação aguda. Quando é que a gente tem uma inflamação aguda? Quando a gente deixa uma farpa entrar no nosso dedo, por exemplo. Essa farpa gera uma reação inflamatória aguda. Para quê? Para que o seu próprio corpo possa, expulsar a farpa, e 2, obrigada, Vitória. 1, para que ela possa expulsar a farpa, e 2, para que ela não permita que outros micro-organismos invadam o teu organismo. Então, isso é inflamação aguda, quando você tem um trauma, no caso aqui a farpa, poderia ser uma queda, uma cirurgia, uma infecção, né? Então, todos esses momentos você vai ter uma inflamação aguda, que é o quê? O teu corpo respondendo para que você se livre desse processo, para que você se cure o mais rápido possível, para que você se defenda dessa infecção, desse ataque. Isso é ótimo, isso precisa estar funcionando. O problema é quando isso vira crônico. Quando o teu corpo se sente o tempo todo ameaçado, quando ele se sente atacado o tempo todo. E como que a gente vai atacar o nosso corpo o tempo todo? A gente agride o nosso corpo quando a gente não dorme bem, quando a gente vai dormir muito tarde, quando acorda muito cedo. A gente agride o nosso corpo quando a gente não se alimenta bem. A gente agride o nosso corpo quando a gente se enche de fast food. A gente agride o nosso corpo quando a gente usa tela excessivamente. A gente agride o nosso corpo quando não faz atividade física ou quando faz em excesso. O excesso, né? Então, muitas vezes, os maratonistas, eles treinam tanto, eles correm tanto, eles fazem aquilo tantas vezes que deixa de ser uma atividade benéfica para ser uma atividade que está agredindo o teu corpo, tá? Exigindo dele mais do que ele pode te dar. Como mais a gente pode agredir o nosso corpo? Quando a gente vive em estresse crônico. O que é o estresse crônico? Né? O estresse crônico, a gente hoje vive o tempo todo sob pressão. Você está sob pressão no trabalho, você está sob pressão nos teus prazos, você está sob pressão no teu dinheiro, no teu corpo, na tua família, em tudo à tua volta. Quando isso acontece, o teu cérebro gera uma liberação de adrenalina que vai gerar um aumento do teu cortisol.
cortisol, que é o hormônio do estresse. Para que ele serve? Ele é muito importante também. Da mesma maneira que a inflamação aguda, o que a gente precisa? O que ele faz? Ele faz o teu corpo se preparar para fugir, para correr, para lutar. Ele economiza tudo que tem para fazer você conseguir sobreviver. A função da adrenalina e do cortisol é fazer você sobreviver. Então, o que acontece? Se você está o tempo todo no modo sobrevivência, que é preciso de dinheiro, preciso de saúde, preciso de entrega, preciso cumprir meta, preciso correr daqui para ali, preciso correr dali para cá, preciso engravidar. O que o teu cérebro entende? O teu cérebro, que há milhares de anos funciona da mesma forma. Numa cadeia evolutiva, a gente vem funcionando da mesma forma. E qual é essa forma? O teu cérebro entende que se ele está em perigo, ele libera adrenalina, ele libera cortisol, você vai fugir, você vai lutar, você vai caçar um leão, você vai lutar com algum animal. Só que a gente não está fazendo mais isso. Há poucos anos, né, considerando um panorama histórico da humanidade, a gente não está fazendo mais isso. A gente está lidando com pequenas coisas, mas mantendo a nossa adrenalina e cortisol lá em cima. E isso vai gerando aquela mesma cadeia inflamatória da farpa no teu corpo todo, o tempo todo. No teu cérebro, no teu intestino, na tua gordura corporal. Então, o teu cérebro está entendendo o tempo todo que você está em perigo. E se você está em perigo, não é a hora certa para você engravidar. Se você está em perigo, o teu sistema reprodutivo vai ter que abrir mão daquela energia para que você possa correr, fugir ou lutar. Faz sentido? Me conta aqui se está fazendo sentido para você. Vamos lá. Como é que a gente começa desinflamando, né? E por que eu chamei essa live de medicina ancestral, desinflame? Porque se a gente parar para olhar, há muito pouco tempo a gente vive essa vida acelerada. Há muito pouco tempo a gente come o que a gente tem comido há menos de 50 anos. Há 10 mil anos, o ser humano se alimenta de quê? De animais, de vegetais, de grãos, de nozes. E há 50 anos, mais ou menos, a gente se alimenta de quê? De fast food, de alimentos processados. Essas coisas que não existiam, que o corpo humano nunca precisou dar conta, a gente está tentando dar conta agora. Só que não dá. O corpo diz, não reconheço isso. Eu reconheço proteína, eu reconheço carboidrato, eu reconheço gordura, mas ele não reconhece esse monte de produto químico que está em todos os alimentos. Isso é muito recente, gente. Faz sentido? Conta aqui se está fazendo sentido. Fora isso, né, esse ser humano, de onde nós viemos, ele estava o tempo todo em atividade física, né? Fosse para se mudar de região, pensando aí em 10 mil anos atrás, fosse para caçar o seu alimento, plantar, colher, né? Em cada fase havia sempre muita atividade. Né? A gente levantava para fazer as coisas, para cozinhar, para cuidar da família, né? Hoje a gente faz o quê? A gente senta no sofá, a gente liga uma televisão e fica ali, ó. Nem levanta para mudar o canal mais, não levanta para nada. Então, é uma mudança muito brusca e muito pouco tempo de evolução da humanidade. Então, nos últimos 50 anos, a gente passou a comer mal, passou a comer coisas que o nosso corpo não reconhece como comida. A gente passou a ingerir microplásticos, que o corpo nem sabia o que era. A gente começou a utilizar uma série de cosméticos, de produtos químicos na pele, né? Como os fitalatos, que são disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São estressores. São substâncias que estão presentes aonde? Estão presentes no plástico e nos cosméticos, principalmente. E
E essas substâncias, quando elas entram em contato com o nosso corpo, elas fingem que são nossos hormônios e atrapalham tudo. Então, olha o que está acontecendo. Você está jogando cortisol e adrenalina lá para cima e um monte de substância química para dentro, seja pela tua boca, seja pela tua pele. Seja pelo contato com o alumínio que você bota, seja pelo contato pelo plástico que você guarda a tua comida, que você aquece no micro-ondas. Isso a gente já vai tirar agora, não vai aquecer nada. Nada pode botar no plástico quente. Se você puder, você vai trocar tudo por vidro. Já é um primeiro passo. Agora eu já vou te dizer aqui. Nós estamos sendo agredidos de várias fontes. E é assustador quando a gente começa a ver isso. A gente consegue tirar tudo? Não consegue. Já vou te dizer. A gente não consegue. Então, não entre em desespero. Né? O que eu costumo dizer para as minhas pacientes é: existem inúmeras coisas te agredindo, existem inúmeras coisas que você pode fazer, mas não, você não vai conseguir fazer tudo. Já parta desse princípio, é para você começar a colocar uma mudança de cada vez na sua vida. Um passo a passo, muito devagar. Então, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer primeiro? Você vai limpar o terreno, lavar o aquário, limpar primeiro o máximo de produtos que estão te agredindo. E como você vai fazer isso? Você vai ver o que cabe no teu dia. Então, você vai tirar os plásticos o máximo possível da tua alimentação, né? Quer ver uma coisa? Evitar a garrafa de água plástica, né? Porque aquela água, ela fica aquecida dentro daquele plástico e está soltando bisfenol ali, que é uma substância muito tóxica, um disruptor endócrino importante. O que você vai fazer? Procurar a sua maquiagem, pelo menos aquela do dia a dia, uma maquiagem mais saudável, mais orgânica, com menos substâncias químicas nocivas e tóxicas. Quando você tiver essas opções, você está diminuindo essa agressão do tempo todo, né? Então, você vai melhorar a sua alimentação. Você vai tirar esse fast food da sua vida, que é comida de plástico, que é comida que o teu corpo não reconhece. A gente tira para sempre? Não, a gente não tira para sempre. Eu não acredito numa dieta radical. Eu não acredito que retirar tudo é a única maneira. Eu acredito no dia a dia. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, quando a gente quer chamar algo de terapêutico, a gente usa todo dia. Então, a gente usa um chá todo dia, ele passa a ser terapêutico. A gente usa um chá de qualquer sabor a qualquer momento porque ele é gostoso, ele é um alimento. A gente usa um alimento todo dia porque ele é terapêutico. A gente usa um alimento de vez em quando porque ele é gostoso. Tá dando para entender? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. A gente já vai conversando. E assim, né, como é que a gente vai pensar, né, o que é que você precisa tirar, né? São esses alimentos processados, o fast food. Na visão oriental, o que a gente tem, né? A gente tem os laticínios. Os laticínios, apesar de serem uma boa fonte de proteína, eles são muito inflamatórios. A caseína é muito inflamatória, a proteína do leite. E na visão oriental, ela causa muita umidade no corpo. E o que isso traz? Né? O que é ter muita umidade no corpo? Muita umidade no corpo é muito muco, é muito muco, é muita rinite. Sim, sim. O chá de folha de amora, ele ajuda muito, sim. Mas aqui a gente vai pensar em usar isso para uma mulher que está na perimenopausa. Tá? A mulher, na busca pela fertilidade, eu costumo recomendar o chá da fruta, da amora, da cereja, naquela fase entre a menstruação e a ovulação.
Usar ele bem concentrado de 2 a 3 vezes ao dia, sim. Por quê? Qual é o papel dele aqui, né? O papel dele é melhorar o yin. O que é o yin, o feminino? Aquilo que traz a essência, aquilo que traz nutrição para o corpo dessa mulher. E tudo isso a gente vai ver no programa, vai falar sobre os chás, vai falar sobre os alimentos, os óleos essenciais e muito mais, né? Vamos falar sobre cada fase do ciclo menstrual de uma maneira como você vive emocionalmente essa fase e como você usa isso a seu favor, né? Na fase entre a menstruação e a ovulação é quando você está se empoderando de si mesma. Você está produzindo um endométrio, você está produzindo um folículo que vai ovular. Então, é a hora de começar a se abrir. Né? É muito lindo isso. É muito lindo. E o que a gente vai colocar? Né? O que a gente vai colocar? Né? Além aqui das frutas vermelhas, né? Das sementes. Eu gosto muito de indicar as sementes de gergelim preto, né? Junto dessa amora, junto dessa cereja. Por quê? Porque a gente quer melhorar essa base. Uma mulher que não tem base, que ela não se alimentou direito, que ela passou a vida toda com muitas dietas restritivas, ela tende a ter uma dificuldade maior de engravidar. Por quê? Porque faltou ali qualidade na produção desses óvulos ao longo da vida. Ou ela gastou demais, ou ela se alimentou mal demais, ela se cuidou mal, né? Ou como é que ela gasta demais? Ela gasta demais quando ela passa muitas noites sem dormir, dorme muito pouco, dorme muito mal, né? Quando ela passa o tempo, trabalha muito, se exercita muito, tudo isso gasta demais essa essência feminina que é feita para criar projetos, gerar filhos, gerar vida, né? Então, a gente começa a olhar para essa alimentação antes da gravidez, de que maneira? Me conta aqui. Se você não conhece uma mulher que engravidou, e quando ela engravidou, a primeira coisa que ela disse foi: o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso? Primeiro vem o que é que eu não posso comer, né? Mas a mulher que está tentando engravidar, ela precisa desse pensamento também. Ela precisa pensar: o que é que eu vou comer que vai alimentar melhor os meus folículos? E aqui vai entrar o caldo de ossos, a geleia real, os alimentos com substância, as proteínas de uma maneira geral, proteínas em todas as refeições, elas são muito necessárias. A gente vai diminuir o gasto, né? A atividade física é moderada, ela não é exaustiva, ela não é para esgotar, né, as suas reservas. Do contrário, a gente precisa de reservas. A gente precisa de um pouco de gordura, uma gordura de boa qualidade, um azeite, um abacate, um coco. Isso, isso mesmo. É muito bom a gente poder trabalhar, né? Foi um ganho maravilhoso para o universo feminino. Por isso que eu estou aqui, é por isso que você tem seu trabalho. Mas o mercado de trabalho, como ele foi feito, ele foi baseado num corpo humano masculino e não no nosso. O nosso funcionamento é diferente. Cada fase do nosso ciclo é diferente. Um homem, ele é yang, ele funciona no solar, ele funciona às 5 horas da manhã. Uma mulher nem sempre. E é importante, é necessário respeitar esse corpo. A gente vai falar mais um pouquinho aqui
Isso, Lili falando que é nutricionista materno infantil, exatamente, a gente precisa cuidar do antes, não é isso? A primeira pergunta que uma mulher grávida faz é o que eu não posso comer, antes até do que eu posso comer, que é tão mais importante, né? E o que a gente vai tentar tirar, né? A gente vai tentar tirar para sempre? Não. Tirar de vez? Não. Não recomendo, não acho que funcione, não acho que seja sustentável. Mas a gente vai diminuir o máximo o leite, os laticínios, as farinhas refinadas e o açúcar. O açúcar é uma das mais substâncias mais inflamatórias que existem. Né? O aumento da glicemia, o aumento da curva glicêmica, leva ao aumento da insulina, que é a inflamação na certa. Atrapalha no ovário, o ovário não ovula. Então, a gente vai tirar aqui o mais importante, os laticínios, o máximo possível, as farinhas refinadas e o mais importante de todos, se você só puder tirar um, é o açúcar. Nunca mais eu vou comer uma sobremesa? Vai, exatamente, desta forma, como sobremesa, após uma refeição repleta de proteína. Mas não mais no meio da tarde, um doce aleatório. Tudo isso a gente vai modulando, organizando para melhorar o teu metabolismo. No início do programa, a gente vai fazer um rastreamento, entender quais são os sintomas que você está tendo, para poder acompanhar durante essas 4 semanas. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar? Alguém ficou com dúvida do programa? O programa, como é que vai ser? Né? O programa vai começar no dia 5 de maio. O lançamento oficial dele vai ser na próxima semana. Mas eu estou com um grupo de WhatsApp, onde lá eu vou colocar uma oferta especial para quem estiver lá dentro. Esse programa, ele vai durar 4 semanas. Uma conversa dessa, um encontro por semana, e o WhatsApp durante as 4 semanas para tirar dúvida. Vários bônus vão ser encontrados, você vai receber um acompanhamento também do emocional, da parte da dietoterapia, das orientações de estilo de vida, tudo isso com foco na fertilidade. Me conta aqui se faz sentido para você esse programa, se você tem interesse. Se você tiver interesse em receber em primeira mão essa oferta, entra no link que eu vou deixar. Já está lá no destaque, grupo da doutora Dani, e eu vou deixar também na descrição no story. Tá bom? Me conta aqui se você tem mais alguma dúvida. Que bom, Vitória, muito bom, muito bom. Ai, obrigada, Lili. Já entra lá no grupo, né? Acabando aqui a live, você entra lá nos destaques, já tem o link para esse grupo. Até o final da semana eu vou revelar essa oferta lá, só para os membros fundadores, né? Só para quem entrar primeiro vai ter essa condição especial. Fico muito feliz com a participação de vocês. Acho que a gente pode terminar por aqui. Semana que vem a gente volta, vamos fazer uma outra live. Se vocês quiserem algum tema, alguma coisa específica, me manda uma mensagem no direct, que a gente vai pensando sobre o assunto. Oi, Mônica, a gente está terminando aqui, estou conversando sobre a inflamação, a desinflamação, um olhar ancestral. Por que um olhar ancestral, gente? Porque antes a gente não vivia assim. Nosso corpo não vivia assim, com essa sobrecarga de substâncias químicas tóxicas. E é por isso que eu adoro chamar de fertilidade ancestral, de medicina ancestral, que é quando a gente para e olha para o que funcionava, para o que funcionou a humanidade toda, né? As mulheres engravidavam
sem muita dificuldade. Era muito difícil ouvir falar de uma mulher com dificuldade para engravidar. Né? Ela tinha um filho por ano. O que está errado, né? Acende uma luzinha aqui para a gente começar a pensar onde é que a gente está errando e onde as próximas gerações vão estar. A gente já está vendo que a fertilidade está cada vez mais aumentando o número de casos de homens e mulheres com dificuldade para engravidar. O que é que está atrapalhando o nosso sistema reprodutivo? Pois é. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, meninas, pensem sobre isso, não percam tempo, já entrem lá no grupo do WhatsApp para receberem a oferta para membros fundadores do programa. Até semana que vem. Cuidem-se.